na pesquisa. Ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro que o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. Michele Bolsonaro, futura presidenta do Brasil? Será? Vamos ver o que diz aqui o senhor Álvaro Borba sobre isso. Ele diz que a candidatura dela pode expor passado e pode se complicar as coisas. Vamos ver. A revista Veja acaba de soltar uma longa reportagem detalhando o plano da direita brasileira para eleger Michele Bolsonaro presidente da República. Essa reportagem, que mostra a candidatura dela sendo levada muito a sério, coincide com o vazamento de mensagens dos auxiliares de Jair Bolsonaro, auxiliares que estariam muito preocupados, e não é de hoje, com o passado de Michele. Eu acredito que inicialmente uma das dificuldades para ela ser presidente é justamente a questão de que se vai ter apoio para isso, né? Se internamente o partido vai apoiá-la, se os que apoiam o Bolsonaro a apoiariam para presidente realmente, ou se não tentariam boicotá-la, porque daí muita gente internamente não gosta dela e vamos ver. Um passado que estaria cheio de segredos que poderiam vazar no meio da campanha. Aí o Mauro Cid diz, cara, se a dona Michele, isso aí é em áudio, né? Cara, se a dona Michele tentar entrar na política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Bom, a Michele tem muita história e no Congresso Nacional você sabe como que é a lógica, a fofoca, né? que tem ali, ela né? conheceu o Bolsonaro como secretária de um outro gabinete. Bom, tem gente, vamos lá, as acusações até o momento de que ela era amante da galera lá no PL, talvez foi amante até do atual presidente do PL. Alguns dizem isso. Se é verdade, não sei, mas pode ser muito explorado. E qualquer mensagenzinha, qualquer coisa, a galera vai explorar durante a campanha. Parece que teve familiares dela que falsificaram identidade. Teve gente na família, acho que era uma avó, uma coisa assim, misturada com tráfico. E ela mesma tem aquele cheque que ela recebeu, né? De rachadinha, possivelmente, que daí ela ficou conhecida na época como Micheque. Tudo isso vai ser explorado muito mais profundamente, sendo verdade ou não, a galera vai explorar e vai criar uma narrativa em cima disso, uma história que vão tentar pôr nela, de qualquer forma, se é verdade. Mais ainda, mesmo que não sendo, vai ser colocado e se pegar, acabou. Mas eu acredito que inicialmente o maior desafio dela é internamente, ver se os que são apoiadores do Bolsonaro a apoiariam realmente, se a maioria dá aquele voto de realmente confiança ou só apoia assim timidamente para o Bolsonaro não ficar bravo e tal, isso daí. Gabinete parlamentar, do que ela fazia antes de ser casada com o Bolsonaro. O plano para eleger Michele está no meio de uma guerra silenciosa que está sendo travada nesse momento para definir quem deve liderar a direita brasileira, enquanto o Bolsonaro está inelegível. Para os atores... Essas imagens aqui não favorecem o Bolsonaro. Tá? Doente, capenga e tal. Eu acho que se ele quisesse manter a imagem de um homem forte, assim, da direita e tal, só deixaria aparecer as imagens dele em um melhor momento. Isso aqui, a assessoria de comunicação dele tá falhando. Atores políticos envolvidos, essa é uma disputa pelo poder, com todo mundo de olho nos números de Michele. O Lula tem 50% de acordo com o Datafolha no segundo eventual. E aqui outra coisa. Eu acredito também que a melhor chance da Michele chegar à presidenta se não for contra o Lula, tá? Se for contra o Lula, vai ser difícil. Segundo turno com a Michele. Michele tem 38. Na Quest, Lula 44, Michele 38. No Paraná Pesquisas, inverte. E Lula tem 41 e Michele tem 45. Quer dizer, no Paraná aqui ela tá mais com cara de zap. Mas nos outros institutos ela ainda é aquela manilha, digamos assim, intermediária, né? Para o Bolsonaro, esse assunto é muito mais importante. Não é só a disputa de poder de cada dia. Os analistas da Veja dizem que é questão de sobrevivência. E os filhos, será que vão deixar? Porque tem 3 filhos aí que gostariam de ser os candidatos. E aí? E também, segundo as fofocas internas, não se dão muito bem com ela.
Porque o Bolsonaro ele precisa hoje, mais do que ninguém, de protagonismo. Ele precisa mostrar que ele tem força política e que ele controla o campo da direita, enfim, que a sucessão em 2026 passa por ele, assim como na esquerda passa pelo Lula. E por quê? Porque, primeiro, ele está num processo muito delicado no Supremo, que ele tem chances reais de ser condenado e preso, e para o Supremo é mais difícil prender um líder político que seja popular e que seja, de fato, surfando, né, guiando uma fatia importante da sociedade para as urnas no ano que vem. Eu sou Álvaro e essa é a minha tentativa de descobrir. O Álvaro colocou aqui Árvoro. O nome do canal, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. O vídeo vai estar na descrição, quem quiser ir acompanhar o canal dele. Cara, ele é um cara de esquerda que eu acompanho, mas eu achei interessante. Posso não concordar com tudo, mas que faz uns vídeos massa e umas análises. Até um carinha colocou aqui, ó. Árvore, tu precisou sair do Meteoro para eu me dar conta de uma coisa. Sempre fui fã dos teus vídeos, não do Meteoro. Foi o que me atraiu lá e é o que me mantém aqui. Parabéns, bicho. Realmente, eu vi o Meteoro, vi mais os vídeos do Álvaro, do Álvaro, como ele colocou, e nunca mais vi Meteoro desde que ele saiu de lá. Caiu muito agora. Era mais massa com o Álvaro. A análise dele, assim, a forma que ele vê, coloca, faz os vídeos aqui é muito massa. Posso não estar de acordo? Posso não estar de acordo, mas que aí o cara sabe fazer o negócio, sabe. Seguimos. Se Michele Bolsonaro, que nunca ocupou um cargo público, pode mesmo disputar a presidência da República. Ó. Aqui que pra mim está o grande potencial dela. Qual é o potencial? Evangélica. Se o IBGE tiver certo e a população evangélica está mesmo em crescimento, tem muitos católicos que contestam isso, mas se a população evangélica está em crescimento, e o evangélico é geralmente mais praticante que o católico, vai mais à igreja, se encontra mais, tudo isso daí. Então, se essa população está em crescimento, ela tem um nicho que já vai colocar ela no segundo turno, praticamente, porque daí ela vai agarrar a galera católica conservadora, vai votar nela, e a galera evangélica vai votar nela, porque o Bolsonaro se batizou lá no Rio Jordão, mas todo mundo sabe que Bolsonaro não é evangélico de verdade, ele é católico, já ela não, ela é evangélica. E a comunidade evangélica vai apoiar ela em peso. Isso aí é praticamente, para mim, uma certeza. Eu que passei 30 anos da vida no mundo evangélico e acompanho o mundo evangélico, vou ainda, de vez em quando, na igreja e tal, assim, vou te dizer que ela se candidatando, os evangélicos vão apoiar ela muito mais do que apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, eles viam alguém no poder que ajudava os evangélicos, dava alguma coisinha ali para eles, tal, dava o maior apoio que eles nunca tiveram, mas a Michele, ela representa os evangélicos no poder, são eles. E não importa, para a igreja evangélica, tá? Pode jogar tudo ali, que ela foi amante, que recebeu dinheiro, cheque, que teve gente envolvida no tráfico, pode jogar falsificação de identidade e tal ali, pode jogar tudo isso. No mundo evangélico, entendo bem, isso não importa. Porque se entende que no momento que você entrou para a igreja, conheceu Jesus, reconheceu seus erros, se batizou e abandonou seus pecados, a ideia é a seguinte: vá e não peques mais. A sua vida passada é vida passada. Se você se arrependeu, é dali para diante o que vale. Então, eles olham para ela e vão dizer: essa daí pode ter errado, errou, beleza. Mas ela se converteu e entregou seu caminho a Deus. Então, ela é uma nova criatura. Ela não tem problema. Ela é outra pessoa agora. E ela é nós no poder. É nós. Por isso que eu acho que, se ela se candidatar, o grande triunfo dela seja isso. E aí, talvez, se o Lula ainda continuar como candidato, mostrar um pouquinho mais gaga ali, dificuldade, da idade mesmo, tá? O Lula, a gente sabe que o Lula de agora não é o Lula de 2002. O Lula de 2002 é totalmente outro. E cada vez está ficando mais evidente de como ele é controlado e todo o ambiente dele, político em volta dele, é controlado pela Janja e tal, que muita gente, mesmo da esquerda, não gosta dela, ela não tem empatia com o público, tudo isso daí. E isso vai exaltar ainda mais a imagem da Michele, e isso pode levar ela a ganhar, talvez até mesmo do Lula, coisa que eu acho difícil, mas pode levar. Agora, contra outro candidato, Michele, evangélica, com público evangélico apoiando em peso. E eu sei que, por mais que muito católico não goste dela, justamente por ser evangélica, por outras coisas, vão apoiá-la simplesmente por ser contra a esquerda, e a galera conservadora católica vai apoiá-la também.
ela tem grande chance de ganhar. Que vai ser uma boa presidenta, outra coisa, aí talvez seja mais difícil, né? Eu tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir ser uma boa presidenta. Eu acho que, não sei, eu acho que não. Ela não fala, não diz nem muito politicamente o que ela deseja, talvez vai seguir diretriz, algo parecido com o que o Bolsonaro fez, pode ser, mas ao final pode só até surpreender sendo uma ótima presidenta, pode, mas aí já é outra coisa, não sei, acredito que ela não tem preparação para isso, porém, que ela tem a capacidade para ganhar, que tem a capacidade e, digamos assim, todo o meio favorável para ganhar, possivelmente tem, tá? É uma evangélica no poder e os evangélicos vão enxergar isso. É um evangélico que chegou lá. Interessante que isso é independente da linha evangélica, que ela é mais da linha pentecostal. A galera pentecostal, que a maioria no Brasil vai apoiar, e o que não é pentecostal também vai apoiar. Porque eu ando no meio evangélico não pentecostal e olha que o apoio é grande. Valdemar Costa Neto é o presidente do Partido Liberal, o PL, que abriga Jair Bolsonaro. A possibilidade de que Michele venha a concorrer à presidência passa diretamente por esse homem, que é conhecido como um desses políticos que mudam de lado com facilidade. Ele já foi da base de apoio do governo Lula. E outra característica de Valdemar é a resiliência. Ele resiste a qualquer escândalo. Em 2013 foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no escândalo do Mensalão. Isso é mais engraçado, né? Ele diz que não quer se misturar com ninguém da corrupção e tá no partido de um cara que tá aí, sempre teve metido nisso tudo. Mas isso no final, na política, a gente vê que é mais uma coisa que fala, o PT também só acusava de corrupção o PSDB lá nos anos 90 e ia contra a corrupção e tudo, e foi quem fez os maiores escândalos de corrupção desse país. Lá o Mensalão, Petrolão, agora o INSS e assim vai, só falando dos maiores, sem falar do Correio e outros. E o Bolsonaro também falou que não ia se misturar com essa gente e tá no partido do cara que tava misturado nisso tudo. E aí? Mas tudo bem, tirando isso de fora, continuamos nossa análise aqui sobre a Michele, ou Michele Bolsonaro. Michele, a galera da esquerda vai tentar pegar esse apelido, viu? Mesmo assim, mesmo na cadeia, continuou sendo o presidente do partido. Depois, Valdemar se aproximou. Poderoso partido aqui no Brasil tem dono. Tem um e depois passa para o outro. É igual o PSB agora está em caminho de ser passado para o seu verdadeiro dono, que é o filho do ex-dono, o prefeito de Recife, João Campos. Os partidos têm dono. Aproximou do bolsonarismo, e tem quem diga que ele se aproximou até demais. Uma ex-esposa dele sugeriu que ele teve um caso amoroso com a Michele Bolsonaro. Foi em novembro de 2022, e essa foi a primeira vez que os nomes de Valdemar e Michele apareceram juntos nas manchetes. Então, foi em 2022 que ela fez a acusação. Esse caso é de antes. E aí? Cara, isso aqui para a comunidade evangélica não vai importar. A galera da esquerda vai fazer pegar isso aqui, mas não vai importar. Se a Michele ela confessar e dizer assim pro povo, ó, eu realmente tive no passado, fiz coisa errada, comecei na minha vida errada, era uma menina nova, não sabia, não conhecia Jesus, nada disso, eu me arrependi de tudo isso, deixei para trás, acabou, mesmo que seja verdade, mesmo que eles peguem um áudio, um vídeo dela na cama lá com esse cara aí, esqueci, o Valdemar, um vídeo deles junto lá, transando de boa lá, não importa, é só ela vir a público e disser que ela se arrependeu de tudo isso, acabou. A galera evangélica vai votar nela. Porque não importa, realmente, não importa. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a mulher dele que foi sua peguete depois da... Ó, essa daqui é a ex do Valdemar, né? Mas esses argumentos até agora eu vejo só vai funcionar para a esquerda, tá? Minha administração? Talvez alguém de centro? Por isso aí, né? A partir dessa fofoca, a coisa começou a ficar muito mais séria. O Valdemar logo decidiu que o PL deveria dar mais espaço para as mulheres. Então, a divisão feminina do partido, o PL Mulher, foi fortalecida. E, em janeiro de 2023, o Valdemar entregou o comando dessa divisão feminina para Michele. Eu agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida. E aqui talvez seja uma coisa que muita gente não tem parado para olhar. Se ela for candidata, realmente mais gente vai parar para isso, olhar nisso, que é ela continua pelo Brasil fazendo reuniões, reunindo gente em torno desse PL Mulher. Eu conheço muita gente de
que realmente foi participar dessas reuniões, que hoje é vereadora, que hoje é deputada, que estiveram lá sempre apoiando, e gente que não está nem diretamente na política, mas que está lá e que vai ser a voz de apoio delas nas diferentes comunidades. Ela está fazendo até um trabalho que o Bolsonaro tinha de fazer, que é conseguir o voto feminino. Cuidado e lembre disso, hein? Muita gente está subestimando a Michelle, mas eu acho que é uma das pessoas possivelmente as candidatas que menos deve ser subestimada. Ao nosso presidente Valdemar Costa Neto, por confiar-me essa missão tão desafiadora, e pode ter certeza que darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira. E antes de janeiro de 2023 acabar, o Valdemar ainda foi à CNN e deixou claro que queria Michelle concorrendo à presidência pelo PL em 2026. Ou seja, meses antes do Jair se tornar inelegível, o presidente do partido já estava descartando a candidatura do Jair para favorecer a da Michelle. Não sei se ele estava descartando, ele já estava vendo o que ia acontecer. Eles iam tirar a candidatura, hoje o Bolsonaro está inelegível, e ele já se antecipou e disse, não, já tem um outro nome aqui, Michelle. Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se não for candidato, nós temos também a Michelle. A Michelle se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós. E ela é bem de falar em público, tá? Ela fala bem. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda. No mês seguinte, fevereiro de 2023, as colunas políticas estavam cheias de relatos dizendo que o Jair não gostou nem um pouco dessa rápida ascensão da esposa dele no partido. Pois muito bem, a fonte que tá ali falando com o ex-presidente para... E aí, será que é fofoca interna ou ele não gostou mesmo? Não sei. É mais fácil os filhos não terem gostado. Agora, ele não gostar. Se ele não pode ser candidato... E talvez ainda até corra o risco de ser preso, que eu acredito que possivelmente ele vai ser preso até o fim do ano. Mais do que nada ela. E aí, olha aqui, olha que interessante. A esposa do que foi preso, e na visão mais à direita, injustiçado politicamente pelo Xandão. Detalhe, vamos fazer uma observação aqui. Eu acho que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, não deu porque não conseguiu. Isso aí a gente vai tratar em outro vídeo diretamente. Mas também, ao mesmo tempo... Não acho que esses juízes sejam imparciais. Xandão e a companhia lá da primeira turma lá são imparciais. Para mim tá claro o resultado desse julgamento é que Bolsonaro vai ser condenado e pronto, acabou, e eles vão tentar prender ele e vão prender ele. Independente se tiver provas contrárias de que ele não tentou. Possivelmente eu ainda acho que ele tentou. Pode ser que apareça coisa que mude minha opinião. Como a gente aqui não tem política de estimação, nem ideologia de estimação, a gente muda de opinião aqui. Mas, olha que interessante, voltando agora. E se ele for preso, e ela ganha para presidente, e dá aquela graça presidencial, indultando ele, não tem ninguém nesse país que vai ter o melhor argumento que ela para fazer isso. E não vai ter, praticamente... Não, vai ter, né? Vai ter gente da esquerda, mas tirando o pessoal bem mais à esquerda, ninguém vai dizer assim, poxa, ela fez algo que não deveria ter feito. É o marido dela. O marido, ela deu a graça para o marido. Quem não esperaria isso? Quem não daria a graça para a esposa ou para o marido para tirar ele da cadeia? Entende como a atuação do próprio STF para dizer que essa graça não é válida fica mais difícil? E a pressão popular sobre o STF fica maior se a esposa dá graça para o próprio marido? As pessoas vão ver como um ato de compaixão, um ato de alguém que quer livrar o marido e que eles fariam as mesmas coisas. Até politicamente isso aí é mais vantajoso se ela for a candidata. praticamente todos os dias, me diz o seguinte: pode cravar que a primeira-dama não será candidata a nada. E aí, depois da repercussão dessas colunas, a Michelle tentou resolver o impasse pelas redes sociais. Postou que não era candidata. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou que vá se candidatar a algum cargo nas próximas eleições. Nas redes sociais ela escreveu, tá ali ó: oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo. A Michelle... político sempre diz isso, né? Não quero nada. Mas muitos queriam lançar, se o Bolsonaro continuasse candidato a presidente, muitos queriam lançá-la para ser senadora. Mas, deixa eu pegar meu gato aqui, tá miando. Pegamos um gato novo que adotou aqui, adotamos. Aqui, ó. Pronto, olha, ó. Quero conhecer o gato? Vou mostrar o gato aqui pro povo, ó.
Dá uma olhada ali, ó. Isso, fica aí. Vai, continuando. E pareceu dar para trás, mas o Valdemar continuou defendendo a candidatura dela por todo o ano de 2023. Quando outubro chegou, ele até expôs o Bolsonaro, confirmou aquilo que os colunistas já estavam dizendo, que quem não queria a candidatura O gato apertou o negócio aqui no teclado. Não é pra apertar nada ali não, gato. Fiquei quietinho. da Michelle era o marido. Tem vários nomes bons no país, tem vários nomes bons. O da Michelle é um deles? A Michelle, o Bolsonaro não gostaria de ver ela, acho que em cargo executivo. Tá. Mas a Michelle está sendo uma surpresa para nós. Hoje eles estão lá em Belém, estoura a boca do balão. Todo lugar que vai, bomba. É impressionante, é uma craque. Depois disso, o diálogo sobre a candidatura da Michelle acabou esfriando na imprensa, só que ela manteve as aparições públicas. Ainda em 2023... Lembra aquelas andanças que ela faz, reuniões pelo partido todo, pelo país, com o partido todo, do PL Mulher? Ela continua fazendo, e vai nas igrejas, e vai em outros ambientes, reúne as mulheres, faz eventos para as mulheres, está preparando uma grande quantidade de mulheres para conseguir mais votos das mulheres, que foi onde o bolsonarismo sempre teve mais dificuldade de conseguir votos. Ela anunciou que viajaria ao Brasil numa turnê política, é o nome que ela deu, mas você também pode compreender isso como campanha fora de época, sei lá. Vamos trabalhar, vamos viajar todo o Brasil com a pauta da mulher, com a pauta da mulher com deficiência, a mãe rara, e o engajamento também... Lembra disso, ela fala em Libras, e ela fazia todos lá os sinais de Libras lá, tudo isso aí. As mães com filhos realmente com discapacidades, grande apoio aí também. Da mulher na política. Claro que algumas dessas aparições públicas foram mais tranquilas que outras. Cadê as joias? Caraca. Bom, sempre tem alguém ali pra perturbar, né? É importante político desse tipo de pessoas, realmente, pra lembrar os políticos que não são deuses. Esse que defende a Michelle é o maquiador dela, os dois costumam viajar juntos. E assim eles parecem ter feito na turnê política de 2024, e com bons resultados. Logo, o noticiário político já estava falando... Isso aqui é como se chamava antigamente, um bobo da corte, que sempre todo governo tem um seu, né? Ele leva ali. Do engajamento da Michelle nas redes, que superava o engajamento do marido dela e até o de candidatos das eleições municipais do ano passado. Engajamento da direita nas redes é muito melhor, e até porque... Querendo ou não, Lula perdeu esse bonde, né? A esquerda perdeu esse bonde, ainda mais o Lula, que já tem uma certa idade, não compreendeu e não tinha ninguém perto dele que compreendesse para ajudá-lo a crescer tanto nas redes sociais. Se o Lula fosse depender das redes sociais, nunca teria ganhado. E a esquerda tem muito realmente dificuldade. Talvez o nome da esquerda, que hoje em dia tem a maior conhecimento de redes sociais, seja a Erika Hilton, só que ainda não chega no nível da direita. Eles não conseguiram organizar-se para atuar da forma que a direita atua, de forma tão orgânica, porque não é que é algo assim muito organizado. Eles têm alguns principais nomes que geram as coisas, e aí daí é que sai e começa uma organização, mas inicialmente é tudo sempre muito orgânico. E assim a gente chega em 2025. O Bolsonaro começou esse ano falando da candidatura da Michelle num tom bem diferente. Michelle Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos, eu converso com ela. Ela tinha ido lá na posse do Trump, Você faz pesquisa, viu? apresentando já Brasil, ó, já colocando ela num patamar internacional. O Trump ganhou, vou enviar minha esposa, o Bolsonaro foi convidado, aí ele não disse que... disse que não pôde. Não pode ir porque o STF tomou o passaporte dele, afirmando o risco de fuga do Bolsonaro. Talvez. Mas... Daí ele enviou ela e o filho, o Dudu, que agora tá morando lá, o Dudu Bananinha, conhecido pela esquerda assim também. Na pesquisa, ela tá sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. Cara, e daí? Se ele não pode se candidatar a nenhum cargo, né? Mas se ele poderia assumir um cargo, porque os cargos de ministros não são cargos candidatáveis, não é um deputado, senador e tal. Mas é cargo que você pode dar a alguma pessoa. E aí, será que pode isso? Interessante, né? Algo aí. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Não fui pesquisar sobre isso ainda.
Se houve alguma queda de braço entre o Jair e o Valdemar, parece que o Jair perdeu. Mais recentemente, nesse mês de maio, vazaram mensagens do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro quando ele era presidente. E nessas mensagens fica claro o que já se sabia. O entorno do Jair não gostava nem um pouco da Michelle. Aí o Mauro Cid diz, cara, se a dona Michelle, isso aí é em áudio, né? Cara, se a dona Michelle tentar entrar na política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não sei se vai ser destruída não, viu? Suja. Mas ela, né? A personalidade dela. Eles vão usar tudo contra pra acabar com ela. E o Valdemar fala demais também aquele negócio dos documentos, dos papéis. Tá... Que vão usar tudo, vão, mas derrubar ela. Não impedir dela ser presidente, eu acho difícil, viu? Como eu já disse, a galera evangélica vai perdoar. E se ela disser que se arrependeu, de uma só coisa já vale pra tudo. E esse carinha, eu sei que ele estava conversando e ele era dessa comunicação mal feita do Bolsonaro, é ele que fazia, e ele foi demitido. Já mostrou quem tem mais poder, né? Obviamente ela. Todo enrolado agora. Que coisa suja que ela tem, hein? Bom, a Michelle tem muita história e no Congresso Nacional você sabe como que é a lógica. A fofoca, né? que tem ali, ela né? conheceu o Bolsonaro como secretária de um outro gabinete parlamentar, do que ela fazia antes de ser casada com o Bolsonaro. E nesse caso, o Bolsonaro logo saiu em defesa da Michelle. O que é que teria feito ele mudar de ideia sobre a candidatura da esposa? Uma possível resposta pode estar naquela reportagem da revista Veja, onde a gente lê o nome de Michel Temer. A possibilidade de que Michelle seja candidata ganhou força nos últimos dias, depois de o ex-presidente Michel Temer revelar que negocia com 5 governadores de oposição a Lula a formação de uma chapa única na corrida presidencial de 2026, que não teria como candidato, obviamente, o inelegível Bolsonaro. Na lista estão Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ratinho Júnior, do Paraná. Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo desde já. Não gostou e reagiu, incensando o nome da própria mulher. E olha que coisa. Digamos que o Michel Temer consiga, lance o nome de Tarcísio para, digamos assim, presidente junto com esses outros. Vai dificultar o caminho da Michelle? Eu acho que vai, e bastante. Porém, boa parte do bolsonarismo continuará com Bolsonaro. Agora, se lançar outro daqueles nomes ali, o que vai acontecer? Para mim, o Caiado, o Ratinho Júnior, totalmente, algum deles outros que não seja o Tarcísio, pode acontecer, e acredito que acontecerá o que aconteceu com o Alckmin na eleição contra o Bolsonaro. O Alckmin era o cara que tinha mais tempo de televisão, porque era o que mais tinha de acordos com os outros partidos, mais fez aliança, tudo isso. Chegou lá, não deu 5% nas eleições. Ninguém votou naquele cara. E é isso que vai acontecer com os outros candidatos, se eles fizerem essa grande aliança entre os partidos, tentar lançar e tentar concorrer contra a Michelle. A não ser o Tarcísio. O Tarcísio, eu acredito que pode se complicar. Porém, se o Tarcísio, vai contra a Michelle, ele ganha a inimizade do Bolsonaro, e aí também ele vai começar a ser considerado traidor por boa parte do bolsonarismo. E aí a gente vai ter quem dos dois vai conseguir passar para o segundo turno, que aí acaba tendo apoio novamente daquela base. Alguns vão apoiar, outros vão anular, mas quem apoiar vai apoiar de forma bem desgostosa. Só que eu tenho minhas dúvidas se o Tarcísio sairia contra a Michelle ou sairia contra alguém que o Bolsonaro der a sua bênção. Eu realmente tenho minhas dúvidas, porque praticamente ele ainda deve muito ao Bolsonaro e ele não consegue ter uma independência de atuação fora do bolsonarismo. A sua base está ali. Se ele brigar com o Bolsonaro diretamente, ele cai. Hoje ele faz várias alianças com o centro lá, o Kassab, as velhas oligarquias paulistas, tá? Ele faz aliança, faz. Tá fazendo um governo, talvez que a população paulista, a sua maioria tá gostando? Sim. Mas de ter a independência para a galera votar nele por ele mesmo, sozinho, seu Bolsonaro, eu acredito que ele ainda não tem. Por isso, ele contra Michelle só se dividiria o bolsonarismo, seria considerado traidor, e se ele for para o segundo turno, teria chance de não ganhar se ele disputou e tirou a Michelle do primeiro turno. Conclusão: Bolsonaro via na candidatura de Michelle um perigo, mas como surgiu uma ameaça maior, esse é um perigo que ele agora está disposto a aceitar. Parece que para os interesses do Jair, Michelle candidata é dos males o menor. Agora, será que o Brasil poderia dizer o mesmo? Não olhe para o meu marido. Olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor.
Olha, vai dizer que não fala bem? Claro que fala bem, e na linguagem evangélica ainda. Cara, essa mulher tem tudo pra ser a próxima presidenta, tá? Tem tudo. Dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Que eu quero que ela seja presidente? Eu não quero, mas que tem tudo, tem tudo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Roteiro Como sempre, os vídeos do Arvro aqui são muito bons, viu? difícil pra mim, viu? Trabalhei meio inseguro, assim. Porque nesse caso aí a gente tá caminhando pela fronteira, sabe? Entre a fofoca e o interesse público. E esse... É muita fofoca na política, cara, que tem de fofoca. Só tu ficar ali no Twitter, pesquisando tanto nas redes de esquerda, centro e de direita, que você vai ver fofoca de todos os lados. Esse espaço é um campo minado, né? Muito difícil circular por essa região do noticiário. A gente sempre corre o risco de dar um passo em falso e aí direcionar as atenções para aquilo que não interessa, porque não é do interesse público, né? Então eu encerro torcendo para ter feito tudo certinho e ter direcionado as nossas atenções mais para os fatos que para os factoides, né? Eu sei que o jornalismo político brasileiro tem essa tendência de ser, às vezes, excessivamente declaratório e personalista também, muito focado assim no que esses caras dizem e às vezes nem tanto no que esses caras fazem. É uma autocrítica, tá? Não quero ficar colocando regra no trabalho dos colegas. É um erro que muitas vezes eu já cometi e fico me vigiando assim para não cometer de novo. Então muito obrigado aí por ter visto o vídeo. Se você quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Se inscreve lá no canal dele. Eu realmente gosto do Arvro. Muito mesmo. Valeu! E me considero um cara mais ao centro, talvez centro-direita, talvez centro-esquerda, não sei, mas ao centro. E vou dizer que ele, o Álvaro é claramente alguém mais à esquerda, realmente ele é de esquerda. E eu gosto de acompanhar, não concordo com todas as suas ideias, não concordo com todas as suas ideias, mas eu acompanho e acho bastante interessante. Algumas concordo, realmente outras não, mas suas análises são muito boas, gosto de acompanhar seu canal aqui. E tirando desse vídeo tudo que a gente viu, o que você acha? Michele Bolsonaro pode realmente ser a próxima presidenta do Brasil? Tem todo um estímulo e um apoio que vá ajudar a chegar a presidente? Ela tem essa capacidade? Eu acho que tem, viu? Para ganhar uma campanha eleitoral, tem. Se será melhor ou não, a gente vê depois. A gente pode analisar o plano dela de governo, tudo isso. Mas eu acredito que ela possa chegar a ser a nossa próxima presidente do Brasil. Se o Lula for candidato, isso será muito mais difícil. Mas que tem potencial, ela tem. Deixa aí o que você acha nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente não tem nem ideologia, nem político de estimação.